Hoje é o Dia Universal dos Direitos das Crianças e aproveitamos esta data para falar do impacto da alienação parental no desenvolvimento e crescimento das crianças. Para isso contamos com a colaboração de Catarina Lucas, psicóloga. Bom dia, bem-vinda. É chocante, mas de facto há cada vez mais verificamos isso, uma instrumentalização no uso das crianças por parte de casais desavindos. Que impactos é que isto pode ter no desenvolvimento dos mais pequeninos? Ora, antes de mais um bom dia. De facto, nós assistimos cada vez mais e de uma forma recorrente a estes comportamentos que nós chamamos de alienação parental. E a alienação parental é, antes de tudo, importante frisar que é uma forma de abuso, que é uma forma de agressão, um abuso emocional e um abuso psicológico contra estas crianças. E o que é preciso nós também compreendermos? Que estes danos, não é, que ocorrem no momento presente, mas são danos que se estendem pela vida toda. No momento presente nós podemos ter aqui alterações comportamentais, emocionais, mas depois nós temos muitas vezes um trauma que fica para uma vida inteira. E serão sempre crianças e futuros adultos mais propensos ao desenvolvimento de perturbações de ansiedade, de perturbações depressivas, e crianças que têm na sua história um trauma de um abandono de uma das figuras parentais, que muitas vezes não constitui efetivamente um abandono, mas sim um comportamento de afastamento que um dos progenitores fez do seu filho em relação ao outro progenitor. Mas aí há uma situação até mais grave ainda, quando há os casos de raptos, por exemplo, Certo. por parte de um deles. Em 2021, a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas denunciou 13 casos desses. Isto então deve ter um impacto ainda muito maior, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, nós aqui falamos destes casos mais graves, que constituem um rapto, e aqui, claro que o impacto é avassalador, não é? Portanto, falamos muitas vezes de uma situação traumática, não é? De um rapto feito em circunstâncias não normativas, e de um afastamento que é forçado. E aqui, claro que o dano é muito maior e é muito prolongado no tempo. Isto tem impactos não só nas crianças, mas também nos próprios familiares, não é? Na família em si como um todo. Claro que sim, claro que sim. Nós pensamos muito, quando falamos em alienação parental, pensamos muito nos pais, pensamos muito no outro progenitor, mas é importante nós pensarmos também em toda a família desta criança, não é? A família mais alargada. Muitas vezes até os amigos, não é? Quando há um rapto, quando há uma alteração do local de residência, por exemplo, não é? Falamos de um afastamento de tudo o que é o cotidiano desta criança. De um dia para o outro, muitas vezes, estas crianças são afastadas de tudo aquilo que conhecem. E aqui sim é avassalador, não é? É um dano incalculável para estas crianças e é algo que nós temos que prevenir. Este afastamento de tudo, da família, dos avós também, primos, não é? Nós estamos a afastar a criança de tudo aquilo que ela conhecia, todas aquelas que são as suas figuras de referência. Perante tudo aquilo que conhece, a experiência que tem tido, que conselho é que poderia deixar aqui, não digo aos pais em si, enfim, porque Sim. nos momentos de crise é sempre complicado, mas exatamente a todo esse entorno, às pessoas que rodeiam os pais quando há de facto crises no casal e há crianças envolvidas? Há uma coisa que é muito importante, e eu já frisei aqui várias vezes que é um dano que muitas vezes é irreparável, portanto, e nós temos que atuar na prevenção sempre que possível. Há uma ruptura, há uma separação, é importante nós colocarmos efetivamente a criança em primeiro lugar. Eu sei que isto é repetitivo, nós ouvimos isto muitas vezes, mas isto é importantíssimo. A criança é o nosso maior foco e é aquele que nós queremos salvaguardar. E é importante nós entendermos uma coisa, que há uma dissolução daquilo que é a relação deste casal, mas este casal continuará sempre e inevitavelmente a ser um casal parental, a ter filhos em comum. Portanto, e é importante que haja uma articulação sempre possível e sempre que não estejamos em situação ou de algum crime, ou de violência, portanto falamos em circunstâncias normais, que haja um mínimo de comunicação, de articulação, para que seja possível manter o funcionamento desta criança junto daqueles que são as pessoas que lhe são queridas e o ambiente que lhe é querido. Portanto, o que é que eu aqui sensibilizaria ou alertaria para esta família também mais alargada? É, no fundo, que ajude estes pais que estão em ruptura, que estão em separação, mas que os ajude também a conseguir gerir a situação, a eliminar muitas vezes os sentimentos de vingança, de rancor em relação àquilo que pode ter acontecido no momento de separação e que pensem, sobretudo, nesta criança que tem direito a ter um pai e uma mãe. Muito bem. Dissolve-se o casamento, mas não se dissolvem as crianças, naturalmente. Exatamente, Catarina Lucas, é isso mesmo. muito obrigado por ter vindo esta manhã aqui falarmos então sobre este obrigado, assunto. Bom dia, bom dia. Obrigada.